povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal, a paz do Senhor Jesus. E hoje nós iremos aí, como de costume, dar continuidade no livro de Ester, capítulo 3 e 4. O ódio de Amã contra os judeus. Passados esses acontecimentos, o rei Assuero, né, Xerxes, agradou diante de todo Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, exaltando a indignidade, e lhe concedeu preeminência sobre todos os ilustres oficiais, seus colegas. Todos os nobres e oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, de acordo com as ordens do rei. Contudo, Mardoqueu não se curvava nem se prostrava diante dele. Então, alguns oficiais do rei Vou repetir. Então, alguns oficiais do rei que estavam à porta do palácio observaram a atitude de Mardoqueu e então o questionaram. Por que motivo desobedeces à ordem do rei? E visto que lhe indagaram sobre o mesmo assunto dia após dia, e notando que ele não lhes dava atenção, mas apenas respondia que era judeu, foram contar o que estava se passando a Amã, a fim de verificar se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado pelo fato de ser ele judeu. Quando Amã constatou que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, ficou muito indignado. Todavia, assim que soube a que povo Mardoqueu pertencia, achou que não bastaria tirar a vida apenas de um judeu. Por esse motivo, Amã procurou uma maneira de matar todos os judeus do povo de Mardoqueu em todo o império de Xerxes. O alvo de Amã, aniquilar os judeus. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Assuero, né, Xerxes, no mês de Nisan ou Abibe, aproximadamente entre março e abril, lançaram Pur, isto é, sorte, diante de Amã, com o objetivo de escolher um dia e um mês propício para executar o plano do extermínio. E o Pur indicou o 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março. E Amã argumentou diante do rei Xerxes: eis que há um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis e modos de vida são muito diferentes das tradições e normas dos demais povos, e que não se sujeitam às leis do rei. Portanto, não é conveniente ao rei que tais pessoas sigam vivendo entre nós. Interessante que, né, Nissan e Abib é o mês de março e abril. E o mês de Adar é fevereiro e março. Agora, não sei se eles contavam os meses ao contrário, né, ou se aqui a história não está na ordem, vamos dizer, cronológica, né? Não sei. Né? Vamos depois pensar nisso aí com mais calma para tentar sondar, ver se mais na frente a gente fala mais alguma coisa, né? Porque primeiro vem fevereiro, março e depois abril. Mas aqui tá março, abril, né? Março, abril, e depois março e fevereiro. Então parece que volta. Bom, vamos dar continuidade. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam imediatamente aniquilados, e eu depositarei 350 toneladas de prata na tesouraria real para financiar aqueles que serão responsáveis pelo extermínio dessa gente. Considerando as palavras e a proposta que ouvira, o rei tirou seu anel seu do dedo, entregou a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e declarou: conserva teu dinheiro contigo e para teus fins. Quanto a este povo, é teu, faz o que quiseres. Sendo assim, no 13º dia do primeiro mês, os escribas e assistentes do rei foram convocados. Amã ordenou que se escrevesse cartas no idioma e no modo de escrever de cada povo
aos sátrapas, nobres governadores persas do rei, aos representantes do império nas várias províncias e os chefes de cada povo, tudo escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por correios, mensageiros e todas as províncias do rei, com a ordem expressa de executar, matar e eliminar todos os judeus, inclusive crianças, mulheres, jovens e idosos, sem exceção, e de saquear todos os bens, tudo em uma ação rápida de apenas um dia. O 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, que é entre fevereiro e março, como eu falei, uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem todos prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os correios partiram as peças e o decreto foi anunciado em alta voz para toda a cidade de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, entretanto a cidade de Suzã estava sob grande aflição e horror. Horror e humilhação dos judeus. Assim que Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinza, e saiu pela cidade, chorando e lamentando amargamente em alta voz. Em seguida dirigiu-se até a porta do palácio real, todavia não entrou, porquanto ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar nas dependências do palácio. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, por meio de seu decreto lido nas praças, houve grande consternação e pranto entre os judeus, com jejum, clamor e lamentação. Muitos se deitaram em pano de saco e em cinza. Mardoqueu pede ajuda a Ester. Quando as criadas da rainha Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou pasma e aflita, e mandou-lhe roupas para que as vestisse, e tirasse o pano de saco e as cinzas do corpo. Todavia, Mardoqueu não quis aceitá-las. Então Ester convocou Atá, um dos oficiais do rei, destacado para servi-la, e deu-lhe ordens expressas para descobrir o que estava transtornando Mardoqueu e porque ele estava tão angustiado. Atá foi falar com Mardoqueu e o encontrou na praça da cidade, em frente à porta do palácio do rei. Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha ocorrido, com ele a soma exata da prata que Amã havia prometido depositar na tesouraria do rei para a execução da matança total dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto proclamado na capital Suzã, que determinava o extermínio dos judeus para que ela a mostrasse, para que ele, o Atá, mostrasse a Ester e lhe explicasse tudo o que estava se passando e lhe pedisse que fosse falar com o rei e lhe rogasse misericórdia e intercedesse junto a ele em favor do seu povo. Em seguida, Atá retornou e comunicou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe havia relatado. Então ela o orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproximar do rei no pátio interno sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa e mediante esse sinal, lhe salve a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Ester, imediatamente mandou adverti-la. Não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Ele foi indignado, achando que ela tivesse com má vontade, mas não era isso. Porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro
e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital Suzã, e jejue por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde contra a lei. Se perecer, por isso pereci. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Esther lhe havia pedido. E aqui nós finalizamos o capítulo 3 e o 4, pessoal. Vem muitas histórias boas aí pela frente, né, interessantes da Bíblia aí, no livro de Esther. Então não perca, deixa seu like aí, deixa sua inscrição no canal. E eu te aguardo aí no próximo vídeo. Fiquem todos na paz. Tchau, paz.